Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos, da The New Life, a Assembleia de Deus aqui da cidade de Everett. O motivo dessa mensagem até você, de eu chegar até você, é convidar você, instigar você, incentivar você a assistir, ouvir essa mensagem da palavra de Deus. Eu tenho por certo de que todos nós, uma das coisas que nós queremos é ouvir uma mensagem de Deus ao nosso coração. Assista essa mensagem e eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida, porque é uma mensagem de Deus para o teu coração. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. E eu fiquei encantada, porque hoje o tema da nossa palavra, da nossa mensagem vai ser quem eu sou. Mas daí você pergunta assim, Ana Cláudia, o que tem a ver identidade com esses versos que você acabou de ler para nós, onde está falando de uma cidade, Jerusalém, e dizendo que Deus é o dono dela. Mas é justamente aí que eu fiquei impactada. Sabe por quê? Porque esse salmo aqui, 48, ele é um cântico acerca de Sião, a cidade de Deus, o grande rei. Nos seus louvores a Deus, o salmista, ele entoou glórias a Deus e falando da segurança da cidade. Porque o Senhor a tinha livrado de adversários passados, de inimigos que vinham lutar contra a cidade, mas eles ficavam tão assustados e com tanto medo que muitos saíam em retirada e voltavam para o seu campo novamente. Por quê? Porque o poeta, ele ofereceu louvores a Deus, na verdade, porque ele tinha orgulho de Jerusalém. Jerusalém, ela tornou-se a capital de Israel. A capital de Israel e Judá nos tempos de Davi. Entendam bem, nos tempos de Davi que eu estou me referindo. Então, ela era a capital de Israel e Judá nos tempos do rei Davi e de seus descendentes. Sião era o nome do monte no qual a santidade de Deus estava entronizada, sendo esse o local do templo, ou seja, era o centro espiritual da cidade de Deus. Imaginem vocês que Jerusalém, ela era toda cercada, murada, toda cheia de muralhas. E ela estava num lugar tão alto que as pessoas olhavam para aquela cidade e diziam assim, uau, que coisa linda aquela cidade. Sabe quando você vê algo e você fica impressionado e você diz assim, tanta beleza. Eu mesmo fui esses dias num restaurante aí tomar café com uns amigos que eu disse assim, meu Deus do céu, o que é isso? Num porto assim, cheio de navio, ai, coisa mais linda, e olhava, dizia, nossa, isso aqui parece céu. Agora era assim Jerusalém para quem olhava para ela. Uau, que coisa, mas só que tinha algo dentro dessa cidade que encantava mais as pessoas. Por quê? Porque ali se manifestava a presença de Deus e a sua mensagem ela era anunciada claramente. Sião, ela foi construída na colina mais alta e o templo podia ser avistado desde grande distância. Então o salmista se orgulha dessa beleza. Por causa da presença de Deus e de sua lei, que era distintiva, diferente de todas, a cidade era um motivo de alegria para todos os homens que fossem espirituais e sábios, sem se importar de onde eles viessem ou onde eles vivessem. Os viajantes, eles ficavam tão admirados com aquela cidade que, na verdade, eles diziam assim, uau, que esplendor é Sião. Porque ela não era uma cidade na qual as pessoas vagueavam por ela ou faziam turismo, não. Ela era um lugar muito sério,
porque era um lugar que elevava o coração dos homens até os céus. Jerusalém, olhem só, ela não estava isenta por parte dos inimigos de guerra. Os reis chegavam para atacá-la, como nós lemos no Salmos 48. No entanto, quando eles viam ela, eles perplexos, mudavam de ideia e voltavam. Mas existe uma característica nessa cidade. A maior e mais digna das características de Sião é que Deus estava ali. Ele habitava naquele lugar, a sua presença estava naquele templo. E ele provia, então, segurança para os habitantes da cidade. E Salmo 132, verso 13 e 14, diz assim: pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Imagina a potência dessa cidade. Deus escolheu para habitar nela, então ela torna-se chamada de a cidade santa, porque o santo estava lá. E trazendo para os dias de hoje, eu lembrei de algo que é importantíssimo. Nos dias de hoje, Jesus Cristo, ele não veio habitar numa cidade. Nos dias de hoje, Jesus Cristo não veio habitar em Everett, não veio habitar em Somerville, em Peabody, em Salem. Jesus veio habitar em pessoas. Jerusalém é especial para Deus, porém, eu e você somos muito mais. E a palavra de Deus, no livro de João 14, 23, diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se tu ama a Deus, esse casal tão bonito que hoje confessou a Jesus como Salvador, vocês podem ter convicção que a partir do momento que vocês disseram sim para Ele, Ele veio habitar dentro de vocês. Isso não é maravilhoso? Eu sou morada, você é morada. Efésios 2 e 22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ele habita em nós em espírito. Mas por que nós não temos convicção de quem nós somos? Por que quando se pergunta para os homens quem eu sou ou quem é você, nós não temos a resposta? Por que você veio nessa terra? Por que você nasceu? Qual é o teu propósito? Por quê? E é sobre isso que nós vamos pregar nessa noite. O inimigo, o diabo, ele tem trabalhado duro para nos fazer sentir rejeitados, inaceitáveis e abandonados. Sabe por quê? Porque ele é rejeitado, ele é inaceitável e ele é abandonado. Então, ele quer levar uma carrada de homens acompanhando ele nesse sentimento de baixa autoestima, de não aceitar-se. Nós somos de Deus, escolhidos antes do tempo, antes da fundação do mundo para sermos dele, posicionados em Cristo, escondidos nele, nunca para sermos lançados fora ou abandonados. Nós estamos sentados na melhor mesa. Quando nós viemos para a presença dele, nós nos assentamos na mesa diante do Rei. Não importa quem nos evita ou nos rejeita nesse mundo, nós estamos para sempre, sempre em Cristo.
Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, quase sempre é muito difícil se autodefinir, dizer quem eu sou. Alguém pode me responder profissionalmente se eu perguntar: eu sou um pintor, eu sou uma housekeeper, eu sou um médico, eu sou o quê? Sou um estudante, Você pode até se definir, mas a nossa verdadeira identidade, ela está além daquilo que fazemos. Na realidade, a nossa identidade, ela determina aquilo que fazemos e não o contrário. Fazemos algo porque o que somos nos dá características para fazer. Você entende isso? Hoje, nós estamos tendo um problema tão grande de pessoas que estão servindo a Deus, que conhecem a Jesus, que vêm na igreja todos os cultos, mas não se aceitaram. Aceitar a si mesmo, meus irmãos, entendam, é fundamental para que Deus possa nos usar para o seu propósito. Enquanto você não se aceitar e entender que você é único, que Deus te dotou de características para realizar uma missão, enquanto você não entender isso, não tem como Ele te usar. Porque nós podemos ter problemas, nós podemos ter dificuldades, mas Deus, Ele é especialista em trazer cura e restauração. E Ele só pode usar a nossa dor quando nós nos curamos. Quando nós nos aceitamos e entendemos que aquilo de ruim que aconteceu conosco foi para Ele glorificar o nome dEle através da nossa vida. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, eu pensei que os adolescentes estariam hoje à noite aqui, justamente para falar algo. Hoje os adolescentes, não é hoje, mas eu acho que hoje é mais, viu? Porque eu não me lembro disso na minha época. Mas, não, agora eu pensei em algo aqui, mas o que acontece? Os adolescentes, a fase da adolescência, ela é muito importante no quesito autoaceitação. A adolescência é um momento em que os adolescentes saem um pouco do seio da família. Eu estou vivendo isso, viu? Bem-vindas, mamães, filhos de 16 anos, os pais. E eles começam a valorizar mais os amigos e o círculo social com os outros. A importante do pai e da mãe não é tão importante a opinião do pai e da mãe. Por quê? Porque eles começam a valorizar os seus amigos. Eles querem se sentir integrados. Eles querem fazer parte daquele grupo. Eles desejam ser adorados e receber a aprovação do outro. Eles querem que os companheiros deles achem eles interessantes. Assim sendo, enquanto eles são adolescentes, eles tentam muitas vezes se enturmar e se encaixar em algum grupo. Se porventura alguma característica deles, algum gosto que eles têm, enfim, qualquer coisa neles não se encaixe com o perfil geral do grupo, de amigo em que eles estão vivendo, eles têm o medo de serem rejeitados, zombados, ridicularizados. Esse medo da rejeição faz com que eles passem a reprimir o que eles são. Porque, em nome da aceitação do outro, se o outro os rejeita, eles acabam se rejeitando também. E aí existe um grande problema para nós pais. Porque é nesse momento que nós pais temos que se posicionar
e trazer os nossos filhos para a igreja para que eles se enturmem com os amigos aqui, que estão falando a mesma linguagem que eles, que estão aprendendo sobre Deus, sobre a existência de Deus. Porque se eles não se enturmarem aqui, eles vão procurar um outro grupo onde eles se identifiquem. E muitas vezes nós pais não temos esse discernimento e deixamos eles à la vontade. E eles não têm responsabilidade ainda. Eles não têm direito de escolher se eles querem ou não vir para a igreja. Eu vou, você vai também. Eu quero ficar Não, você não vai ficar em casa, você vai lá. E num momento o Senhor vai falar com eles. Por quê? Porque é importante que eu e você, pai, trazemos os nossos filhos para que eles possam se enturmar aqui. E se porventura ele tiver um amigo que não é da igreja, leve-o para a sua casa. Coloque ele à sua mesa. E ouça o que eles estão conversando. Introduza Jesus para eles. Estratégias são muitas. Agora, entenda bem, se eles passam por essa crise, os adultos também passam. Quantos adultos que não se aceitam? Deus, Ele te planejou antes de você existir. Ele imaginou tudo sobre você. Você não pode ter uma baixa autoestima, porque você é fruto da criação do Rei do Universo. Você, somos frutos da imaginação de Deus. Sabe o que é isso? Tudo que existe, existiu antes na imaginação de alguém. Esse púlpito, ele existiu antes na imaginação de alguém. E assim é eu e você. Nós não existimos na imaginação de um pai ou de uma mãe. Nós existimos na imaginação de Deus. E você não é acidente de percurso. Agora, somente a partir do conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele, que nós conseguimos compreender a nossa identidade. E o propósito pelo qual somos como somos e para qual finalidade existimos. A maneira mais correta de saber quem somos é por meio da palavra daquele que nos criou. Eu tenho um dizer do pastor Márcio Valadão, que eu gosto muito antes dele pregar. Ele fala assim, ó: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Ele faz a igreja repetir isso com ele. Por quê? Porque se eu não ler a palavra, como que eu vou conhecer Deus? Se eu não ler a Bíblia, como que Ele se revelará a mim? Eu preciso conhecê-lo, mas não só conhecê-lo, também ter relacionamento com Ele. Mas sabe qual é o nosso problema? É que hoje nós estamos acomodados e para nós estar na beirada já é o suficiente, na superfície. Não queremos mais profundidade, porque profundidade exige renúncia. Profundidade exige nós nos ajoelhar, muitas vezes não querendo buscar. Eu aprendi esses dias com ela não é psicóloga, esqueci agora o que ela é. Ela disse o seguinte, que por que muitas pessoas, elas não emagrecem? Elas dizem assim, segunda eu vou começar uma dieta. Segunda eu vou começar a correr. E chega segunda-feira, correu?
Fez a dieta? Não. Ela disse assim, porque o nosso cérebro, ele não funciona dessa forma. Com o cérebro, você tem que pegar ele desprevenido. E daí ela ensinou uma frase para nós. Ela diz assim, 1, 2, 3, já, levanta e vai fazer. E eu achei aquilo interessantíssimo. Achei interessante porque assim funciona com a Bíblia às vezes. Com a oração. Eu não quero orar, mas 1, 2, 3, já, levanta e vai orar, né, Cláudia? Eu não quero ler a Bíblia, mas, 1, 2, 3, já, levanta e vai, porque quem manda aqui sou eu. Entendeu? Então, agora, quando te bater essa dúvida, não diga, daqui 1 hora, já. Sabe por quê? Porque isso vai afinar, vai produzir desejo. Quando você chega, talvez os primeiros minutos é difícil, mas não saia de lá enquanto você não se derramar. E aí ele vai se revelar através do relacionamento. Escuta aqui, nós viemos ao mundo com um propósito. Existe um alvo, um lugar onde nós devemos chegar. Se a sua fé, ela está firmada em coisas materiais, na sua carreira profissional, ou na fama, ou em algum lugar que você quer chegar ou quer comprar, você estará limitado a chegar somente aonde essas coisas podem o levar. Você já perguntou para Deus o que Ele pensa a teu respeito? Você já perguntou para Deus, Senhor, o que Tu diz sobre mim? Você já teve essa coragem? Eu já. Eu pensei que Ele ia me bater, pensei que Ele ia dizer, Ana, que decepção. Puxa, foi a coisa mais linda. E aquela semana eu estava assim, numas crises, não sei do quê. E eu dizia assim, Deus, o que Tu pensa a meu respeito? E uma amiga minha, eu amo a Bíblia, viu? Eu não ligo para ninguém para profecia, por amor de Deus, não entendo bem. Ela nem é profeta, mas ela foi usada por Deus como profeta, porque ela me ligou do Texas e disse, Ana, eu preciso muito falar contigo, Ana, eu preciso orar por ti. E eu, ai meu Deus, mas hoje? Daí liguei assim, disse assim, tomara que ela não atenda, mas vou ligar, né, para dizer que eu não liguei. E ela não atendeu. E eu, passou, Ana, de madrugada, Ana, eu preciso. E eu era madrugada, eu disse, não, hoje eu vou esperar. Até que ela me liga num dia que eu estou vindo para o culto, num domingo, e eu disse, mas agora. Daí eu atendi o telefone e ela disse assim, Ana, eu liguei para te dizer só uma coisa. Deus mandou eu te dizer o que Ele pensa a teu respeito. Eu, não, por que eu não liguei antes? Ela disse assim, Ele disse que gosta de ti assim como você é, baixinha, bem assim, baixinha, gosta de ti assim como é, e que é para você continuar assim, simples como você é, e não se intimidar diante dos homens. Se posicione, mulher. E eu disse, não vou mais ter medo do pastor Eliseu. Daí vim pregar hoje aqui, vocês viram? Não vou mais ter medo dele, não vou mais me intimidar. Aleluia, mas é assim que Deus faz. Deus disse assim, o negócio é o seguinte, não tem grego, né, irmãos? Não tem hebraico, mas a presença de Deus. E é isso que faz a diferença. A presença de Deus. E interessante que saber o que Deus pensa sobre você é muito importante. Isso vai abrir os seus olhos e mudar a sua forma de viver. Para alinhar aos pensamentos e propósitos de Deus ao seu respeito, você tem que se relacionar com Ele. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de alguém que teve a sua identidade sustentada em seu relacionamento com o Pai e Ele caminhou integralmente dentro disso. João 8:29 diz assim, olha que coisa linda essa declaração de Jesus. E aquele que me enviou está
comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Isso não é convicção de identidade. O Pai está comigo, o Paizão está comigo e eu não estou só. Então eu vou fazer o que agrada ao Pai. João 4,34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Convicção do chamado dele e convicção de que o Pai tinha mandado essa terra. E sabe algo que me encanta na Bíblia Sagrada? É quando Jesus sai do batismo lá com João Batista. E ele está lá no meio do rio e de repente ele ouve uma voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem eu sinto prazer. Com quantos anos que Jesus foi dizer isso para ele? Quando ele tinha seus 30 anos e estava começando o seu ministério. Para o judeu, 30 anos significa a idade da maturidade. Pronto, cara, você está completo, pode ir. E assim é conosco. Deus, Ele quer nos usar para o seu propósito, mas enquanto você ficar de nhenhenhenhê, que nem criança, reclamando ou falando, se queixando, não tem como Ele pegar para si e dizer: filho, caminha que o teu tempo chegou, cumpra a minha vontade. Quando esse verso de Salmos 1 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, não apenas na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, nós também podemos dizer isso: Senhor, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado também em mim, que sou sua criação. Tudo se inicia em Deus e por meio dele oferecemos algo para ele. Nós fomos criados para a glória de Deus. Eu e você temos um propósito. Eu sou separado para. Você é separado para. Tem um propósito divino ao Deus te criar. Tem um propósito divino ao Deus te criar. Sabe, eu olho para o Léo e o Leandro, já fazem 2002 que eu conheci eles. O Léo era um pirralha, hoje é um pai. Eu não sou pai e mãe deles. Não, ele hoje é um homem que tem trazido orgulho para mim. Não sou pai e mãe dele, mas eu me orgulho desses meninos. Eu olho para eles e digo assim: Deus, eu quero ter filhos assim. Imagina esses dois bobos, né? Devem babar. Mas sabe por quê? Porque quando eu olho para eles, você poderia... Eu não sei qual é a profissão deles. Mas eu olho o homem que eles se tornaram. Homens íntegros, tementes a Deus e que estão na presença dele. E isso é o sonho de todo pai e a mãe. Então, eu sempre fico naquela expectativa do que os meus filhos vão se tornar. Gente, eu falo cada coisa para Deus, eu dou uma lista. Mas a minha lista, eu digo assim: Senhor, o meu filho, eu queria que fosse para uma faculdade, mas se não for, não tem problema. Desde que eles te amem e te conheçam, eu estou muito contente. Então, eu fico naquela expectativa de que eles cheguem logo à vida adulta. E eu estava no check-up, né, que é aquele... Vocês sabem que a gente tem que ir uma vez por ano no médico com eles. E esse ano eu me assustei, porque eu sempre levo o Jadiel e o Samuel. Esse ano, depois que fizemos a consulta, ela disse assim: mamãe, você pode sair agora. Mamãe... Vamos, Jadiel, vamos, então tá, obrigada. Não, o filho fica. Entrei em desespero. E o Samuel comigo, e eu disse assim: Samuel, gruda o ouvido lá e vê o que ela está falando com ele. Samuel, ele disse: mãe, que feio. Não, Samuel, porque se eu grudar vai ficar muito feio para mim. As enfermeiras vão me ver. Dele: mãe, que coisa feia. Mãe, você não aprende.
Daí eu disse assim, então fica quieto porque eu quero ouvir. E esse guri deu a tagueira lá e falou, Samuel, eu quero ouvir. E ele, mãe, você não vai ouvir. Eu disse, gente, desde que nasceu, sempre entrei no consultório e agora fazer isso comigo? Se prepara, Marcela. Vai chegar até o dia, chegou do pastor. É o dia mais triste da história. Só que daí, o que aconteceu? Quando ela me chama, mãe, pode entrar. E eu pensei, ela vai, né, vai compartilhar. E nada. Mamãe, quero te dar os parabéns pela educação do teu filho. Esqueci de tudo. Esqueci que eu estava brava com ela. Esqueci. Encheu. Ai, Deus só fez assim, ai, thank you. E saí do consultório. Só que quando eu saí do consultório, eu disse, ô, Judiel, o que ela perguntou para você que ela disse que eu soube te educar? Dele assim, mãe, ela perguntou se eu já tive relação sexual e se eu uso drogas. Mãe, eu sou virgem. Deus disse assim, eu sei, meu filho, graças a Deus, que Deus conserve você assim, eu vou te comprar um livro de integridade sexual, filho, para você se manter até aquele dia. Mas sabe, eu me alegrei com o que ela disse do meu filho. Agora você imagina o que Deus não sente quando Ele olha para mim e você e diz assim, poxa, a vida está cumprindo o propósito. Se encontrou o bichinho. Aceitou que tem dedo torto, que é narigudo, testudo, aceitou. Que eu o fiz assim e o fiz para um propósito de excelência. Olha só. Você foi criado para a glória de Deus, para fazê-lo grande na sua vida e glorificá-lo. Agora eu te pergunto, o que tem dentro de você que pode glorificar a Deus? Que talentos e dons que tem dentro de você para qual você possa abençoar a humanidade? Como você pode fazer Deus engrandecido e muito digno de louvor através da tua vida? Se Deus é grande dentro da cidade de Davi, que Ele seja grande em nós, de forma que as pessoas o saibam. A minha vida, a tua, foi inventada por Deus para que eu seja nesse mundo alguém que faça Deus conhecido. Você é representante dele. Deus mora no coração de cada crente. Sua ação na vida do crente revela Deus a outras pessoas. Deus usa crentes imperfeitos para revelar a sua graça e bondade ao ser humano. Quem deixa Deus atuar em sua vida se torna um exemplo vivo da revelação de Deus às pessoas à sua volta. Eu achei tão lindo João 17,4, porque ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Olha só, Jesus no finalzinho do seu ministério, ele olha para o Pai e diz, olha Senhor, eu te glorifiquei, hein? Finalizando a obra que me entregaste para realizar. Mas no mesmo capítulo de João 17, lá no versículo 22 e 23, ele diz assim, Jesus falando, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ele está dizendo, Pai, eu dei aos teus filhos a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só, Jesus veio na terra e fez Deus conhecido. Ele revelou ao Pai a humanidade, que ele disse assim, quem vê a mim, vê o Pai, vê a Deus. E ele agora está dizendo que ele dividiu da glória que o Pai deu para ele, para que agora eu e você faça Jesus conhecido, para que eu e você fale do sacrifício dele na cruz, que ele veio ao mundo para morrer, éramos para nós estar lá.
E eu tinha tanto medo, eu confesso a vocês, de evangelismo. E sabe aonde eu recebi cura? Lá no small group. Você é convidado para vir nos pequenos grupos da terça-feira. Você tem lugar para escolher. Casa do irmão Bebeto, casa do irmão Jair e do Wagner. E numa dessas ministrações foi falado sobre isso, sobre o medo. E eu tinha um medo de, sabe? E eu disse, Deus, eu nunca mais quero perder a oportunidade. E eu fui num lugar onde tinha uma pessoa que não conhecia Jesus. E eu tive coragem de perguntar assim, você conhece Jesus? Ela não. Eu disse, então deixa eu te falar do amor dele, deixa eu te falar do sacrifício dele. Só esqueci de pedir para ela se ela queria aceitar Jesus. Mas eu comecei. Mas eu saí tão feliz de lá e ao mesmo tão triste porque não completei a boa obra. Mas comecei. Então, o que é necessário? Nós cumprimos o propósito expressando quem Jesus é. E eu vou ter que encerrar, né? Que hora que acaba? Então tá. Então eu vou cortar porque o negócio aqui, olha só. Pois é. Ele disse assim, Jesus falou assim, aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Você quer cumprir a vontade do Pai? Você quer cumprir? Então, se coloque nessa noite e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu vou me relacionar mais contigo, porque eu e você fomos criados para a glória de Deus. Deixa eu te contar algo. A beleza de Jerusalém estava por causa da presença de Deus naquele lugar. Conta-se que certo dia um jumentinho chegou em sua casa todo feliz e disse para a mãe dele, mãe, você não imagina como eu sou querido. A mãe pergunta, como assim, meu filho? Pois é, mãe, responde o jumentinho. Fui a Jerusalém e todo mundo me aplaudiu e todos gritavam, viva, viva, salve, salve. Então a mãe perguntou, meu filho, me responda, quem você estava carregando? Ele disse assim, mãe, era um tal de Jesus Cristo. Então tá, filhinho, você volta lá, mas não carregue ninguém dessa vez. Tá bom? E me diga o que vai acontecer com você. Então, ele foi para a cidade e, de repente, um outro dia, ele volta de Jerusalém muito triste. A mãe, vendo a tristeza no rosto do jumentinho, perguntou, e aí, meu filho? Ele disse assim, mãe, como pode? As pessoas nem me olharam. Passei despercebido entre as pessoas e teve gente que até me enxotou. Daí a mamãe olhou para ele e disse assim, meu filho, o segredo é quem você carrega. O segredo é quem eu e você carregamos. Quem você está carregando? Quem que está fazendo morada aí dentro de você? O que você tem feito com essa presença? Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que significa essas boas obras? É tudo, circunstâncias da sua vida, sua personalidade, seus talentos, seus pontos fortes, suas fraquezas, têm contribuído para quem você é e para que você foi escolhido. Peça a Deus nessa noite para Ele te ajudar a ver como Ele te presenteou para abençoar o corpo de Cristo. Quero pedir para você se colocar em pé. Olha só, quando nós não nos baseamos na palavra de Deus, mas em fatos, padrões e pensamentos humanos estabelecidos por nós mesmos ou pela sociedade que nos cerca, nós começamos a nos comparar com os outros. Talvez você tenha vivido toda a tua vida se comparando com os outros. E quando nós nos comparamos, isso é um problema muito sério. Porque uma coisa é eu me inspirar em alguém. Outra coisa é eu me comparar com alguém. Existem dois perigos quando nós nos comparamos. É porque nós não nos aceitamos. Se você se compara com alguém, ou você vai descobrir que é melhor do que aquela pessoa e vai ficar arrogante, ou você vai descobrir que é pior e vai ficar deprimido.
Então, a comparação ela te leva ou ao orgulho ou ao desencorajamento. Talvez você pense que os teus recursos, os teus dons são tão pequenos. Talvez você pense que existem pessoas muito mais capazes do que você. A verdade, meu querido, é que nada que fazemos é realmente digno de Deus. Todas as nossas obras não alcançam a perfeição da glória dele. Então, nós realizamos o que nós podemos e confiamos que o Senhor está satisfeito com o nosso coração e esforço quanto à grandiosidade do resultado final. E eu quero te convidar para vir aqui na frente. Você que não tem convicção do teu chamado, do teu propósito, que talvez precisa de definição de ministério. A você que não tem a convicção, não sabe quem você é, que está com a autoestima tão baixa, que vive se comparando com pessoas. Vem cá. Vem aqui na frente. Peça para o Senhor trazer cura ao teu coração e te ensinar a você se olhar com os olhos dele. Tem uma oração daquele cara muito famoso chamado Tozer, que ele, considerando essa tendência nós de competir e fazer comparações, ele sugeriu uma oração dizendo assim, ó: querido Senhor, de agora em diante eu me recuso a competir com qualquer um dos teus servos. Eles têm congregações maiores do que a minha? Que assim seja. Eu regozijarei com seu sucesso. Eles têm maiores talentos? Muito bem. Isso não está no poder deles nem no meu. Eu sou humildemente agradecido pelos seus grandes talentos e pelos meus pequenos também. Eu somente peço que eu possa usar para a tua glória estes modestos dons que eu possuo. Eu não irei comparar a mim mesmo com ninguém, nem tentar elevar minha autoestima por algo em que eu exceda um ou outro em teu santo trabalho. Com isso, eu nego completamente que possua qualquer merecimento próprio. Eu sou somente um servo inútil. Eu me coloco alegremente aos pés da cruz e eu sou o menor do teu povo. Se eu errar em meu próprio julgamento e realmente subestimar a mim mesmo, eu não me importo. Eu proponho orar pelos outros e regozijar em sua prosperidade, como se fosse a minha própria. E de fato é minha se ela é tua também, porque o que é teu é meu, e enquanto um planta e outro rega, é tu somente que dá o crescimento. Então, não se compare. Valorize o teu talento, valorize o teu dom e use o recurso que você tem hoje, agora, para glorificar o nome de Deus. Amém? Eterno Deus, nós estamos na tua presença nesta noite. Nós te agradecemos porque tu és o Deus, Senhor, que habita em nós, que está conosco. E eu sei, Pai, que o Senhor tem para nós coisas maravilhosas, coisas que os nossos olhos nunca viram e jamais podem imaginar. E eu peço que, se porventura existe alguém nesta noite com essa baixa autoestima, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer colírio aos olhos daqueles que se enxergam e não conseguem ver beleza em si, que não conseguem ver potencial, que não conseguem ver, Senhor, habilidades, que o Senhor possa trazer a existência, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer à luz aquilo que cada um dos teus filhos tem de precioso dentro de si, e que eles tenham essa ousadia, essa audácia de cumprir o teu propósito, de falar de ti, de fazer o Senhor conhecido na terra, porque o Senhor voltará, o Senhor voltará, o Senhor voltará, e nós queremos subir contigo, mas junto conosco nós queremos levar irmãos, queremos levar parentes, queremos levar amigos, porque nós reconhecemos que o Senhor é grandioso, que o Senhor é único e que nós somos os teus filhos amados, e o Senhor é o nosso Pai querido. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém.